Fala galera, vamos aqui para mais um PC do inscrito, dessa vez o do Rafael Alves, de número 330. O gabinete dele é um gabinete padrão ATX, e ao longo do tempo ele foi fazendo algumas modificações e alguns upgrades na configuração dele. De início o gabinete dele era desse jeito, vocês podem ver que o acrílico ele é todo detalhado, né, todo desenhado. É um daqueles gabinetes que acabam enganando a gente acha que é um gabinete gamer, mas na verdade na parte interna dele ele tem a fonte posicionada na parte superior, o suporte e arrumação de cabos muitas vezes não é o adequado e o espaço interno também não é o ideal. Uma das modificações que o Rafael fez foi abrir um pouquinho mais de espaço aí nesse acrílico, né, na tampa lateral. Ele cortou os desenhos e uma entrada para fã que tinha nesse acrílico, deixando o visual, ao meu ver, mais interessante. Eu gosto desses gabinetes que tem acrílico pegando toda a tampa lateral. Só para acrescentar uma informação, o painel desse gabinete fica lá na parte de baixo, né? Na parte da frente, só que lá embaixo. E ele vem com dois USBs 2.0 e entrada e saída de áudio. Algo bem comum, bem padrão dos gabinetes ATX. E na parte frontal, ele não vem com nenhuma entrada para fã. Esse é um dos problemas também de gabinetes mais comuns. O ideal é que pelo menos o gabinete tenha uma entrada para fãs ali na parte da frente, onde normalmente ficam instalados os HDs. Por falar nisso, esse gabinete aqui, ele tem a baia dos HDs daquele formato convencional. A configuração do Rafael conta com apenas um HD, que é da marca Hitachi, com 500 GB de espaço. E uma outra coisa que já deu para perceber é que o Rafael pintou a parte metálica do gabinete de branco. Nessa outra imagem, que é uma imagem pegando todo o PC dele, vocês conseguem ver aí como que ficou a pintura e combinou bastante com a placa de vídeo dele. Nessa mesma imagem, também dá para ver a arrumação de cabos que ele fez, mesmo esse gabinete sendo um gabinete padrão ATX. Ele fez uma excelente arrumação de cabos, o gabinete tem até uma certa organização de cabos, o que me surpreendeu. E ele teve também um pouquinho de paciência para poder organizar melhor os cabos. Uma dica que é bem interessante que ele pode fazer é rotacionar o HD para que os cabos SATA fiquem virados para a parte frontal. Fora isso, o Rafael saiu muito bem nessa parte aí de arrumação. A placa-mãe da configuração é uma Gigabyte H81M S1, placa-mãe básica para os processadores com socket LGA 1150. Ele tem um i5 4460 de processador, está sendo refrigerado com o Air Cooler da Cooler Master TX3 Evo. O detalhe é que ele colocou o Air Cooler na posição correta, né? Praticamente está fazendo um push and pull ali com a ventoinha do próprio gabinete que tem na parte traseira, que é de 120mm. E a memória também combinando, né, com toda a configuração preta e branca, é uma da Kingston HyperX Fury com clock de 1600 MHz, trata-se de apenas um módulo de 8 GB. A placa de vídeo é uma GTX 950, esse modelo aí é o da Galaxy Extreme Overclock. Ela tem um dos clocks mais altos do mercado, falando de GTX 950. No boost, essa placa de vídeo chega a 1405 MHz. Só para ter uma ideia, o boost clock da GTX 950 referência chega a 1188 MHz. Então é uma diferença bem grande e que vai significar um desempenho bem alto em comparação com os modelos mais de entrada. Outra característica dessa placa de vídeo é que ela tem um backplate na cor branca, né? A dissipação em si dessa placa de vídeo é toda branca. Ela vem com um LED também nos seus fãs. E é claro, como ela tem um AC bem alto, obrigatoriamente a dissipação tem que dar conta para que a placa de vídeo trabalhe com uma boa temperatura e não tenhamos nenhum tipo de artefato na tela. E para finalizar, galera, eu vou falar um pouquinho sobre essa fonte aqui, que ao meu ver seria o primeiro item que eu iria trocar se caso eu fosse o dono dessa configuração, e fica até a dica aí para o Rafael seguir. A fonte é da marca C3 Tech, e assim galera, tem um review dessa fonte aqui lá no Clube do Hardware. E apesar dela não ter se saído tão mal assim nos testes do pessoal do Clube do Hardware, ela não conseguiu entregar os 500 watts que estão rotulados na própria fonte. E nos testes do Clube do Hardware, ela conseguiu puxar no máximo de 440 watts. Acima disso, o PC desliga automaticamente. Bom, como a configuração dele tem uma GTX 950, que é uma placa de vídeo com baixo TDP e também baixo consumo, pode ser que ele não tenha tido nenhum tipo de problema quanto à fonte. Mas de todo modo, vale a pena a troca desse componente. E pessoal, eu cotei a configuração dele por aproximadamente R$ 2.600. Só lembrando aqui rapidinho
que eu peguei os menores preços em boleto bancário e esse valor pode variar muito conforme a data. Então assim, pessoal, o Rafael tem um ótimo PC, conjunto placa de vídeo e processador dele é muito bom, então certamente ele roda os jogos atuais sem ter nenhum tipo de problema. É claro que um ou outro ele vai ter que baixar um pouquinho dos gráficos, mas em geral a configuração dele está bem equilibrada. Algumas alterações que ele poderia fazer, que não é uma necessidade, seria a troca da fonte e também a troca do gabinete. E é isso, galera, espero que tenham gostado de mais um vídeo de PC do Inscrito. Se você gostou, deixa o seu like, também deixa nos comentários aí o que você achou sobre a configuração. Quiser participar do quadro, o link vai estar aqui na descrição, ensinando passo a passo. Tamo junto, valeu, fui!